Por que é tão difícil a gente mudar hábitos? Por que é tão fácil ter hábitos ruins? Por que esse processo de melhoria contínua é tão complicado? Vem comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que hábitos são justamente aqueles costumes, aquelas composições que formam comportamentos que são repetitivos e que muitas vezes nós fazemos no comando automático. A gente não liga ou não consegue perceber quando está fazendo. É por isso mesmo que são hábitos. Por exemplo, uma pessoa que está habituada a exercitar-se, ela se sente mal se ficar parada. Então é muito comum que pessoas que possuam hábitos de se exercitar constantemente se reúnam, por exemplo, no final de semana para praticar uma corrida, porque isso faz com que elas se sintam felizes, são hábitos. Igual a gente possui o hábito de escovar o dente. Quantas vezes você já escovou o dente sem prestar atenção no que está fazendo? Não é uma coisa difícil. Você simplesmente vai, pega a sua escova, muitas vezes pensando em alguma outra coisa, coloca a pasta e faz todo o movimento de escovação de dentes tranquilamente, sem pensar no que está fazendo. Hábitos são justamente essas coisas que a gente faz e não percebe. No entanto, existem alguns hábitos, alguns comportamentos que atrapalham a nossa vida, como, por exemplo, o hábito de não prestar atenção quando está comendo, o hábito de não se exercitar, o hábito de não ler, por exemplo, não procurar assuntos novos, às vezes até mesmo aquele hábito de não ouvir as pessoas ao nosso redor falando. Sim, isso mesmo. Muitas vezes nós já temos as respostas prontas, nós nos acostumamos na questão cerebral mesmo, em ter determinados comportamentos quando a pessoa fala ou quando aquela pessoa fala. Isso eu vejo muito nos casamentos. Às vezes o marido chega em casa sempre com as mesmas coisas querendo falar para a esposa e a esposa já tem uma resposta pronta. Então, independente do que ele fale depois, ela já tem a resposta pronta de reação. Ou seja, aquela convivência, aquela forma de comunicação já se tornou um hábito e vice-versa. Às vezes você tem um filho e desse filho ter determinadas atitudes que são hábitos, por exemplo, ele tem hábito de deixar a geladeira aberta. Quando você vê a geladeira aberta, é hábito você já proferar, falar um discurso, fazer um discurso sobre aquele comportamento errado de deixar a geladeira aberta. A gente se acostuma, a gente tem como hábito, a gente cria hábitos de não ouvir ou de responder a determinados comportamentos de uma determinada forma já específica. Isso mesmo, a gente vai criando hábitos e muitas vezes são hábitos danosos. Entendendo o que é hábito, é importante você entender que os hábitos, eles são como um caminho já pré-disponíveis no nosso cérebro. Ou seja, a partir do momento que você tem um estímulo, as reações do seu cérebro, das suas sinapses, já te levam a exercer aquele determinado comportamento. Isso, ele está gravado no seu cérebro. Por isso que adquirir novos hábitos se torna tão difícil, porque os estímulos, eles causam reações específicas já gravadas no seu cérebro. Isso bem. Agora, o que a gente pode fazer então? Por que é tão difícil e como a gente pode começar de uma forma mais fácil a mudança de hábitos? Primeiro, você deve escolher um hábito errado de cada vez. Se você tem hábito, por exemplo, de chegar em casa, chegou do trabalho cansado, senta no sofá e começa a responder mensagens das redes sociais, aí você percebe que isso leva hora, 1, 2, 3, e você perde momentos como o da janta, não sente vontade de praticar exercícios. Escolha um hábito assim, escolha um hábito que está lhe trazendo danos diretos. Por que eu estou falando para você escolher um hábito? Porque eu já vi pessoas
que se colocam metas e tão assim imensuráveis que com certeza, justamente pelo fato de ser imensurável, por ser meta que é muito difícil ou todas juntas num determinado momento, nunca vão conseguir chegar a lugar nenhum. Como por exemplo, eu quero fazer exercício, eu quero mudar a alimentação, eu quero dar mais atenção para minha família, eu quero trabalhar mais focado, eu quero fazer uma nova mudança de profissão, eu quero entrar em novos cursos, eu quero aprender novos idiomas. Nossa, são muitos hábitos que você tem que mudar, muitas metas que te levam a necessitar de novos hábitos, todos de uma vez. Tem gente que fala ainda, mas aí, além de tudo isso eu quero acordar às 5 da manhã porque eu também quero meditar. Então perceba, hábitos são automáticos. Então toda mudança de hábito, toda mudança de comportamento do seu cérebro, toda mudança de comportamento vai exigir esforço. E todos os esforços juntos não é uma coisa plausível, mesmo porque ninguém muda do dia para a noite. Muitas vezes nós temos essa perspectiva com relação aos outros e com relação a nós mesmos. Isso é muito comum a gente ver no final de ano. Até dia 31 eu vou beber, vou comer à vontade e não vou ligar para o estudo e não vou querer fazer nada de bom. Tudo isso que você está falando eu já sei. Dia 1º, quando o relógio virar, aí é uma nova vida. O que acontece? Não acontece nada, porque não existe essa questão de você passar um relógio e mudar completamente. Tudo isso é um processo de mudança, e você só vai conseguir se você ser racional, se você entender um hábito de cada vez e for mudando um hábito de cada vez aos poucos. Por exemplo, se você tem o hábito de chegar em casa, se jogar no sofá cansado e ir para as redes sociais, e você percebe que isso te dá muito tempo, te tira tanto tempo da atenção ao ponto de você não curtir a família, não jantar de forma adequada e não ir para a academia, por exemplo, eu sugiro que você tenha novos hábitos ao chegar em casa. Por exemplo, cheguei em casa, ao invés de ir para o sofá, a primeira coisa que eu faço é colocar a roupa de ir para a academia. Simples assim. Ou criar novos mecanismos que te impulsionem a trocar um hábito pelo outro. Eu tenho o hábito de sair de casa sem tomar o café da manhã, sendo que o jejum é uma das refeições mais importantes para a minha saúde. Eu sei disso. Então, o que você faz quando você vê um comportamento assim? Mas é que eu saio de casa correndo. Então, se habitue a deixar o seu café da manhã pronto na noite anterior. Você pode continuar, você pode até sair correndo, mas saia com um desjejum que você consiga, no meio do caminho, aproveitar sem ficar com o seu estômago vazio, sem ficar agredindo o seu metabolismo, o seu sistema fisiológico. Qual hábito que você, nesse momento, imagina que lhe incomoda mais? O que eu sugiro? Eu sempre gosto de trabalhar de uma forma sistematizada. Coloque numa lista todos os hábitos ruins que você deseja mudar. Todos, não esqueça nenhum. E vá pontuando de 0 a 10 qual é o hábito que mais te atrapalha. Por quê? Às vezes a gente tem uma relação conosco mesmo que a gente se exige muito. Eu quero ter o hábito de ir num massagista toda semana. Mas, na verdade, isso não vai interferir tanto na sua vida com relação aos outros hábitos que você considera danoso e que você quer mudar. Entendeu? Então, coloque numa lista todos os hábitos. Vá nomeando de 0 a 10. Qual é o hábito danoso, qual é o hábito negativo que mais lhe incomoda nesse momento? E vamos começar a trabalhar em cima desse hábito, fazendo um pouquinho de cada vez. Vai trabalhar de forma estratégica, de tal forma que em um determinado momento, e aí esse hábito varia, tá? Os estudos têm demonstrado que uma mudança de hábito pode variar de 4 semanas a 1 ano. Por exemplo, o hábito de fazer exercício, ele varia
de 3 meses a 6 meses. Ou seja, se você fizer exercício esporadicamente não, frequentemente, pelo menos 3 vezes por semana, a partir de 4 meses você já está se habituado, você já habituou seu corpo, sua cabeça, o seu tempo para a prática de exercício. Se você tem problemas de hábitos alimentares, eu acho que esse é o mais difícil de mudar, comece aos poucos, não comece cortando tudo, fazendo aquelas dietas malucas de comer só frango, ovo, batata doce, não faça isso. Comece mudando aos poucos, vai substituindo uma refeição aqui, uma refeição ali, e você vai perceber que logo você nem percebe mais essa mudança de hábito. E aí que você vê que mudou realmente de hábito, quando você não percebe que aquela atitude sua, aquele estímulo, aquele comportamento, aquela ação já se tornou automático. Isso sim, quando você perceber, comemore. E se você perceber que aos poucos você está fazendo isso, comemore também. É muito importante o seu cérebro se sentir recompensado por ter mudado os caminhos de sinapses e fazer novas conexões que levam você a sair de um hábito ruim para um hábito bom. Tá certo? Então, eu espero ter ajudado você nessa reflexão de hoje. Reflexão é o nosso grande interesse para fazer que você se torne uma pessoa melhor. E se você gostou desse vídeo, deixe um like pra gente, compartilhe sua experiência, compartilhe sua mensagem, peça novos vídeos e se inscreva no canal para que você possa receber novos vídeos sempre que forem postados. Um grande abraço e até a próxima!